Oi gente, meu nome é Mariana Fischer, eu sou professora da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, e vamos continuar hoje o debate sobre feminismos e filosofia que o pessoal do Filoportal me pediu, me convidou a fazer. Então, no primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre a história dos feminismos e avancei um pouco mais na apresentação do feminismo liberal. Nesse aqui eu vou falar sobre o feminismo pós-estruturalista e o feminismo socialista. Vamos começar pelo pós-estruturalista. Pós-estruturalismo tem a ver com a reflexão, não a escola, mas assim, a reflexão dos pensadores franceses, que é um tipo de reflexão que tem início a partir mais ou menos da década de 50 e 60. E são teorias que tentam pensar a partir do que os estruturalistas diziam. Quer dizer, estruturalismo tem a ver com o pensamento de Fernand Saussure, da linguística, e Claude Lévi-Strauss, da antropologia. Saussure, ele investiga os diversos idiomas. E apesar de serem tão diferentes, ele percebe que tem alguma coisa comum em todos os idiomas, que é a maneira de conectar as palavras. Conectar sujeito, objeto, predicado. Então, o problema do estruturalismo é isso. Será que apesar da enorme variação de idiomas e de culturas, será que tem algo constante? Quer dizer, uma estrutura? E aí Claude Lévi-Strauss pega as ideias de Saussure e traz para a antropologia. Então ele vai dizer, será que tem alguma coisa comum, alguma coisa que se repete em toda e qualquer sociedade humana? E ele chega a algumas conclusões. Uma delas é que as relações sociais elas acontecem nas sociedades a partir de trocas. Quer dizer, eu estabeleço uma relação com outra pessoa, isso em sociedades mais primitivas, quando eu dou um presente. E Lévi-Strauss, ele tem no Estruturas Elementares do Parentesco, ele diz o seguinte, em especial tem um presente que é trocado, que estabelece as relações de parentesco. E esse presente são as mulheres, quer dizer, as mulheres têm um papel específico nas sociedades e elas são objeto de troca, que as trocas acontecem entre homens. E, na verdade, o pós-estruturalismo vai pensar a partir desse tipo de provocação. Em especial, em 1949, Simone de Beauvoir, ela vai tentar refletir sobre esse papel das mulheres. Será que as mulheres são sempre objeto de troca? Ou, ao menos, será que nas sociedades ocidentais que se estruturam a partir dessas relações de parentesco estabelecidas, pensadas por Lévi-Strauss, será que elas são objeto de troca? E aí, Simone de Beauvoir faz algumas reflexões. Olha, de fato, parece que os homens eles têm um papel diferente das mulheres, né? Por exemplo, se a gente olhar para a história da filosofia, a gente vai identificar, pelo menos ainda em 1949, quando Simone de Beauvoir escreveu, né? A grande maioria dos filósofos reconhecidos eram homens, quer dizer, são os homens que falam, são os homens que trocam e a mulher tem um papel ali de instrumento, de objeto. Então, o homem é o sujeito, diz Simone de Beauvoir, e a mulher é o outro. E aí Simone de Beauvoir vai dar alguns passos que Lévi-Strauss não deu. Como é que a gente pode transformar isso? E aí ela faz algumas reflexões, em uma delas ela diz o seguinte, olha, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Isso foi distorcido, né? Vocês já devem ter ouvido falar em algumas reflexões de Alexandre Frota, né? Sobre Simone de Beauvoir, que estão bem imprecisas, né? Mas o que ela quer dizer com essa pergunta? Assim, a gente se torna mulher. Esse tornar-se já fazia parte da tradição filosófica a qual Simone de Beauvoir se filia. Hegel já falava, a gente se torna sujeito. Quer dizer, Simone de Beauvoir está pensando o tempo inteiro sobre a relação entre biologia e cultura. Isso não significa negar a biologia, é pensar como as diferenças, existem elementos biológicos diferentes em homens e mulheres, claro que ela não vai desconsiderar isso, mas ela vai dizer que ser mulher, a gente se torna mulher de um jeito diferente em tempos diferentes. Por exemplo, em 1910, ser mulher, havia expectativas sociais muito diferentes das expectativas que a gente tem hoje. Então a gente se torna mulher de um jeito diferente. Em 1910 ou agora em 2020. Ser mulher
é diferente. Então, a cultura nos constitui. Então, isso é Simone de Beauvoir que coloca de uma maneira mais marcante essa pergunta sobre o papel da biologia e da cultura na constituição dos sujeitos, em especial na constituição das mulheres. E esse questionamento de Beauvoir vai ser repensado por muitas autoras e muitos autores, e hoje em dia, em especial, uma autora norte-americana, pós-estruturalista também, chamada Judith Butler, ela coloca novamente essa questão. Quer dizer, qual o papel da biologia, qual o papel da cultura, quem tem o papel preponderante, o que define uma mulher? Talvez a ideia, talvez melhor do que definir, seja manter em pé a pergunta, questionar o que significa ser mulher. É isso que Butler diz. E ela dá uma resposta super interessante a esse problema da cultura e da biologia. Quer dizer, ela desfaz essa dicotomia e diz assim, ó, ser mulher não é nem só cultural, nem só biológico. É uma mistura disso, mas tem a ver também com outro elemento que Simone de Beauvoir não conseguiu ver à época, que é a performance. O conceito de performatividade torna-se fundamental para a teoria de Butler, para o pós-estruturalismo de Butler, e principalmente para um livro que ela publicou na década de 90 chamado Problemas de Gênero, que virou assim um texto seminal para o feminismo. Então, nesse livro, ela diz assim, olha, ser mulher significa repetir um gestual, um modo de falar, um jeito, e a gente se constitui mulher imitando, né? Imitando um pouco, a partir de outras referências, o que a gente percebeu em outras mulheres, nas nossas mães, nossas avós, tias, e ela percebeu outra coisa, se a gente não executa muito bem essa performance, tem um tipo de punição social para isso. Ah, você não é suficientemente feminina, você não se apresenta como mulher. E aí as pessoas sofrem esse grande peso de ter que se encaixar em determinados padrões para não sofrer punições diversas sociais. Então, mas aí ela diz assim, será que existe um jeito de repetir e ao mesmo tempo transformar? Essa questão central de Butler, né? Quer dizer, a gente não vai deixar de repetir. Ser mulher tem a ver com repetir, tem a ver com o processo de imitação, de repetição de um gestual, mas existe um tipo de repetição que é, ao mesmo tempo, transformadora. Tem um exemplo um pouco básico, mas que ajuda a entender o que é isso, o que é performatividade, que é repetir e transformar. Isso foi elaborado pela turma da teoria queer nos Estados Unidos, que é um modo de pensar o gênero, e são práticas queer também que acontecem sobretudo com a turma de Berkeley lá, e é um tipo de pensamento muito influenciado por Butler. Então, o que o pessoal da teoria queer faz? Na década de 80, começou a década de 90, a palavra queer nos Estados Unidos, ela tinha um sentido pejorativo. Alguém é queer, quer dizer, alguém é bicho, viado, tinha um sentido de xingamento. E o pessoal da teoria queer, em vez de dizer eu não aceito mais que você me xingue de queer, eles fazem uma outra coisa com a palavra. Vamos, para a gente continuar dentro do contexto norte-americano, ver que a saída do movimento negro é bem diferente, né? Por exemplo, a palavra nigger nos Estados Unidos também tinha esse sentido pejorativo, mas o pessoal do movimento negro, talvez eles precisassem fazer isso porque a violência era tão intensa. Diz assim, ó, eu não aceito que a palavra nigger continue sendo repetida por brancos. O pessoal da teoria queer diz outra coisa, diz assim, olha, continuem repetindo, porque a gente carrega esse peso social, a gente é determinado por repetições sociais. Só que vocês repitam queer a seu modo, no sentido pejorativo de xingamento, e nós aqui em Berkeley, a gente também vai repetir queer, mas a gente vai repetir ao nosso modo. E aí queer em Berkeley, no início aí do pessoal da teoria queer, eles ressignificam a palavra. Quer dizer, queer passa, em vez de ser bicho ou viado, passa a ser, aquela pessoa que é queer é quem não se encaixa bem em um gênero e em outro, assim, eu não sei se é homem, se é mulher, para onde vai o desejo, se deseja homem, se deseja mulheres, e aí passa, queer tem um sentido um pouco de alguém que não se encaixa, que é exótico e ao mesmo tempo atraente. Percebe? A palavra queer é repetida, mas o seu sentido é transformado, isso tem a ver com performatividade. E a questão do gênero também recebe esse sentido
dentro do contexto do pós-estruturalismo, da versão norte-americana do pós-estruturalismo francês. Linhas gerais do pós-estruturalismo. Vamos entrar agora rapidinho no feminismo socialista, que tem a ver com a recepção de Marx pela segunda onda do feminismo. Quer dizer, as feministas começam a ler Marx e, claro, não era uma questão do tempo dele, ele não fala, não se aprofunda sobre questões de gênero, né? Mas já tem algumas indicações, por exemplo, no livro de Engels, sobre a origem da família e da propriedade privada, Engels já insinuava que, veja, o capitalismo não é somente ele diz assim, ele não somente é um modo de produção da existência, de produção de comida, de roupas, etc., mas ele é um modo de produção de sujeitos. O capitalismo é uma maneira de ordenar a vida. Tem até eu gosto muito de um conceito de capitalismo que Balibar trabalha esse conceito. O capitalismo, na verdade, é um ritmo. Ele faz com que os sujeitos operem no ritmo da máquina. E o capitalismo produz modos de desejar. E homens e mulheres são produzidos nesse contexto. Então as feministas pegam essa deixa para tentar retrabalhar certos conceitos da tradição marxiana. Mas veja, parece que nem tudo pode ser deixado intacto, né? Por exemplo, alguns problemas aparecem logo de início para as feministas. Marx fazia uma distinção entre base econômica e superestrutura, que tem a ver com produção cultural, família, etc. E algumas feministas começam a perguntar, ora, parece que em Marx, para que uma mudança seja efetiva, ela tem que acontecer no campo econômico. Essas mudanças na cultura ou na família, elas seriam superficiais. E essas feministas começam a desafiar essa distinção entre superestrutura e base. Por exemplo, elas passam a perguntar, e se a gente transformar a família burguesa em monogâmica, talvez essa transformação acabe modificando a própria estrutura de constituição do capitalismo. Angela Davis, por exemplo, que é uma feminista negra e socialista, ela vai insistir, olha, a gente precisa dar alguns passos além de Marx e perguntar o seguinte, talvez a escravidão nos Estados Unidos e a maneira pela qual as prisões são constituídas, hoje o sistema prisional norte-americano, ele tenha mais a ver, tenha mais a ver com a estrutura, com a base do que Marx podia prever. Então a gente precisa transformar o conceito de capitalismo e precisamos agora falar sobre capitalismo racial, diz Angela Davis. E a partir dessas reflexões, a gente tem assim, uma série de autoras que se filiam mais ou menos à tradição socialista e, em especial hoje, a gente tem o feminismo para os 99%, que são autoras, principalmente Nancy Fraser, que vão dizer o seguinte, olha gente, talvez um dos maiores impasses atuais do feminismo seja a cooptação do discurso feminista pela ultradireita. Quer dizer, a ultradireita, ela soube construir rivalidades artificiais. Ela soube, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Ela soube colocar trabalhadores brancos norte-americanos contra movimentos negros e movimentos feministas. O trabalhador branco dizia que são negros e mulheres que estão roubando meus postos de trabalho. E esse discurso foi um discurso que a ultradireita norte-americana conseguiu vender. Para que a gente consiga realizar uma transformação social realmente profunda, a gente precisa juntar as pessoas. Trabalhadores brancos, norte-americanos, do meio oeste, negros e mulheres. E como é que a gente faz isso? Dizem as feministas dos 99%, a gente tem que ampliar as fronteiras do feminismo. E talvez endereçar melhor o nosso adversário. Talvez o adversário comum desses três grupos que eu acabei de mencionar, seja justamente o processo de financiarização. Alguma coisa parecida com o que a turma do Occupy Wall Street chegou a fazer. Mostrar para o trabalhador branco do meio oeste norte-americano que o inimigo não são as feministas, não é a turma do movimento negro. O verdadeiro adversário do trabalhador branco do meio oeste norte-americano é o rentismo, quer dizer, pessoas que vivem da especulação financeira, que não produzem nada. E aí a gente volta até o conceito de capitalismo de Marx, né? Capitalismo é mais-valia, é sobrevalorização do valor. Como você tem uma quantidade de dinheiro e transforma esse dinheiro em mais dinheiro
E hoje em dia, com a financiarização, quer dizer, quem aplica na bolsa vê que isso acontece. Sem que ninguém produza nada, o dinheiro vai produzindo valor em cima de valor. Então, o pessoal do feminismo, 99%, vai insistir. Nosso adversário comum é esse. É a financiarização, o rentismo, aquilo que o pessoal faz em Wall Street. E isso, essa redefinição do adversário pode fazer com que grupos que hoje em dia aparecem como rivais, eu queria insistir que essas rivalidades são artificialmente construídas, são espertamente construídas pela outra direita, que vem ganhando em cima dessas rivalidades. Quer dizer, conectar esses grupos talvez tenha um potencial revolucionário. Gente, tem hoje agora um projeto de lei que vem insistindo, que tenta instituir que essa renda básica de R$600, que essa renda básica ela se torne permanente. Não seria uma união em torno dessa permanência dos R$600? Não teria um potencial de juntar essa turma toda, turma do movimento negro, turma do movimento feminista, trabalhador uberizado? Não teria isso um potencial revolucionário? Quer dizer, juntar todo mundo contra a concentração excessiva de renda em 1% da população? Tem uma turma do movimento feminista socialista que vem insistindo nesse ponto. Então, é isso, pessoal. Quem se interessou pelo feminismo pós-estruturalista, a partir da semana que vem eu vou lançar uma série de vídeos sobre isso no Nós Coletivo. Eu vou colocar as indicações nos comentários. E dúvidas, coloquem aqui embaixo, eu respondo por escrito ou nos próprios comentários, eu faço outros vídeos se vocês quiserem, tá? Vamos continuar conversando. Um beijão para todas e para todos.